Consegui responder no chat. Oi, Lê. Oi, Lu! Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô assim, gente, será que eu tô a louca aqui falando sozinha? Primeiro que eu tava, porque eu não sabia que eu tinha que admitir. E eu tava aqui super falando sozinha, depois que eu vi que eu tinha que admitir as pessoas aqui. Admitir não é. Ai, Pois eu é. tava tentando colocar uma luz, eu falei, ai, deixa eu falar com ela. Nossa, aqui eu tô no escuro e se eu ligar essa luz é horrível. Eu tô bem no meio da sala. Mas é um bate-papo, né? Então, eu até tinha feito. Primeiro, né, deixa eu dar bom dia para todo mundo. Eu tinha feito até aqui umas anotações, mas eu pensei, cara, não é para dar nenhuma informação técnica, né? A gente nem estudou para isso, né? A gente nem tem essa capacidade de aprofundar mais para esse teor mais técnico. É mais uma troca de experiência mesmo, né? Que para mim ainda eu tenho muita curiosidade dos teus relatos, que eu sei que você já experienciou muito mais do que eu. Eu sou, nossa, nenenzinha, né, nesse quesito assim. E realmente é uma troca, porque o meu vai fazer 3 meses que eu consagrei a ayahuasca, né, pela primeira vez na vida. E eu ainda tô super digerindo, assim, ainda tá super reverberando em mim. Então é muito bom, eu sinto, sabe, é muito importante essa troca para, né, por uma identificação mesmo, né? Porque é uma coisa tão diferente, é uma experiência tão única que não comentar e não trocar com pessoas que já passaram por isso torna tudo um pouco mais confuso, né? Então, quando a gente consegue trocar, eu acho que enriquece a experiência, mesmo depois dela já ter acontecido, assim. É a sensação que eu tenho. Mas e aí? Então, eu quero saber, né, eu quero que você se apresente, né? Para quem está aqui, eu não sei se as pessoas estão aqui, vieram pelo meu Telegram. Essa é a Luísa. A Luísa eu conheci pelo Instagram, virou minha amiga do Instagram. Minha vida de verdade, minha amiga de verdade já, né? Porque Instagram e vida real, já tudo hoje em dia se funde numa coisa só. E ela faz a gente tem muita coisa em comum. A Lu também gosta de fermentar, de plantar, de fazer germinados. E ela tem um trabalho muito, muito legal também, que nossa, eu desejaria muito ter conhecido antes, quando meus filhos eram nenéns, que é, como é que fala, Lu? Agora pode se apresentar, que acho que você vai falar melhor que eu desse outro projeto seu aí. Ih, não tô te ouvindo. Tá ligado o teu Agora microfone? vai. Ah, tá, Agora agora foi. vai. Foi. Até meu pai tá aqui. Ah, que legal. Falei, Você tá manda em que eu vou Santos? Ainda não? participar. Meu pai, eles estão. Agora eu não tô mais em Santos, já voltei para Ah, tá, casa. tá. E meu pai, ele foi até pros índios, ficou na aldeia Uanauá e Ai, ele tomou nossa, que ayahuasca lá, show. assim. Caramba. Uma grande experiência. Eu ainda não tive essa experiência. Nossa, tá até aqui anotado para te perguntar justamente a diferença, que eu sei que você já consagrou em vários ambientes e várias atmosferas diferentes, né? Você já consagrou com terapeuta, no meio de uma terapia, não foi? Não sei se com índios você chegou a consagrar também ou não. Sim, mas não lá. Eles vieram aqui do lado de casa. Ah, legal. Mas vieram os índios Runicuins. Foi uma Nossa. cerimônia com eles e foi a cerimônia mais forte assim de todas que eu já experimentei, assim, realmente a energia indígena, você sente mesmo a energia da floresta ali, assim, muito forte. Foi incrível, assim, mas é incrível. A gente já tá louca para falar, né? Mas se apresenta aí rapidinho, fala dos teus projetos, do que você faz. Isso. Meu nome é Luísa, então, e eu trabalho hoje com higiene natural e desfraude de crianças, né? Higiene natural é uma técnica ancestral que a gente percebe quando o bebê quer fazer xixi, quer fazer cocô, e ao invés de a gente deixar ele fazer numa fralda, porque pensa a gente deitado com uma roupa apertando a nossa barriga, tampando a saída do cocô. Imagina como seria desconfortável a gente fazer esse cocô. Né? E para o bebezinho ainda que ainda não tem muita consciência corporal, não tem força do abdômen para fazer força, é muito mais difícil. Então, por isso que o bebê às vezes fica 10 dias sem fazer cocô. E aí, quando a gente percebe que é uma necessidade, a gente tira a fraldinha dele e coloca ele na posição de cócoras, que é a posição que todos nós deveríamos evacuar, né? Porque depois que a gente vê os problemas que a gente causa de fazer cocô sentado no vaso normal, né? Que é só levantar a perna que a gente vai ter um monte de melhoras, porque realmente o nosso intestino fica reto e o cocô consegue sair. Então, quando a gente coloca o bebê nessa posição, ele consegue fazer o cocô e, assim, isso vira uma comunicação, né, entre o cuidador, entre a mãe, entre o pai e o bebê, e com o tempo ele vai comunicando. Então, minha filha, já com 6 meses, ela avisava quando ela queria fazer cocô, assim, conscientemente, né? E aí ela ia lá, a gente colocava ela no piniquinho, no vaso,
E ela fazia e, assim, desenvolveu uma consciência corporal muito grande, né? Então, eu fiquei muito impressionada com isso, eu vi o quanto a gente subestima as crianças, né? E a partir disso eu comecei a estudar, me formei e eu trabalho com isso e adoro, assim. Porque eu realmente acredito que as crianças são o futuro, né? Então, quando a Nossa, gente total. trata cada fase com uma O atenção respeito, né? diferente, como isso não vai reverberar em todos. Aham. Depois, aí, adultos, crianças, tem que fazer Não, um monte de sabe o que eu coisa. tô pensando aqui? Isso é muito louco, assim, né? Como de universos parece aparentemente tão distantes, né? Assim, o que você faz, o que eu faço, e tantas outras pessoas, como no final todo mundo tá né, se vincula de alguma forma, né? Eu acho que isso vai ficar muito nítido agora no nosso bate-papo. Como não é uma coisa, aquela coisa estereotipada, né? Quem procura ayahuasca, é só a galera da espiritualidade, ou é só a galera do trance, do psy, né, que se interessa por psicodélicos, não é? É um universo muito mais amplo e que deve ser, né, e precisa ser mais abordado por todas as pessoas de todos os espectros da sociedade. Então, assim, não é uma coisa para ficar realmente estereotipada, a gente seguir esse estereótipo, né? Eu acho muito legal Exato, também. tanto que meu pai tá aqui, meu pai é doutor, ele é dentista, ele é doutor, tem 2 doutorados e tal. Olha, que E demais. ele chegou até a fazer Nossa. palestra, ele dá algumas palestras sobre a ayahuasca, traz Ai, toda que essa legal, não questão, sabia, Lu. sim, Que toda essa questão legal. científica, muito interessante. Nossa, E show. minha avó foi no Situais também com a É gente, nada. sim, Gente, foi muito que bom. show. Nossa, É, que show, Lu. eu já acompanhei várias senhoras mesmo, velhinhas mesmo, em cerimônias, assim, o quanto não é positivo para eles, né, também, porque, assim, a gente vê o que a ayahuasca, ela é o DMT, né, e o DMT é aquela molécula que a gente libera tanto no nascimento, então a mulher libera no parto, por isso que dizem que a mulher entra na partolândia, né, que ela vai realmente para um outro estado de consciência, porque está havendo essa liberação do DMT, na criança também, e é no momento que a gente tem essa outra liberação em grande quantidade, vem, né, alguns momentos, né, ela vem, por exemplo, nesses momentos de inspiração, que a pessoa tem uma inspiração divina, né, e recebe um conhecimento, recebe uma oração, ou recebe, enfim, qualquer ensinamento, uma música, né, que é aquela música que vem da alma, né? São nesses momentos que a gente tem uma liberação natural de DMT. Mas uma outra vez que a gente tem uma liberação muito grande é no momento da morte. Então, por isso que tem essas pessoas que dizem que têm experiência quase morte, muitas vezes elas voltam e mudam, porque elas entraram em contato com essa molécula divina, né? Tanto que dizem que é a molécula de Deus, e elas conseguiram acessar tudo aquilo, né? Conseguiram ver as coisas que talvez ela poderia ter feito diferente, né? O que realmente ela deveria ter seguido do coração dela. Enfim, então troca com aquilo que é a essência dela. E aí ela fala, meu, eu vou continuar. E aí ela volta para a vida e fala, vou continuar vivendo uma vida que não é a minha vida, ou eu vou mudar. E aí mudam. Né? E é uma Então, morte, né? Assim, eu sinto que o que eu experienciei na ayahuasca foi uma morte, foi assim uma coisa muito louca. Tanto que enquanto eu estava em transe, enquanto eu estava sob efeito, eu realmente achei que eu tinha morrido. Então, assim, hoje eu consigo vincular muito aqueles relatos de quase morte, sabe? Porque eu tinha certeza, assim. Falei, gente, já acabou, essa vida já acabou, já passou, eu estou assistindo ela, eu já morri, sabe? Assim, então, assim, por isso que até hoje eu estou digerindo, porque realmente, assim, e de lá para cá, eu passei por vários períodos, vários ciclos, eu não sei se todo mundo experiencia da mesma forma que eu experienciei, porque acho que para cada um é de uma forma muito única, mas eu tive várias pequenas mortes também de lá para cá, sabe? Processos que ficavam muito... Talvez a gente sempre teve, né? Mas ficou muito mais nítido, sabe? Eu conseguia ver muito mais, desde da minha experiência, eu consigo ver muito mais, fica muito mais nítido para mim, eu me vejo morrendo, né, pequenas mortes e renascendo diferente. Então, isso é muito louco, faz muito sentido isso que você falou. Isso, e então a ayahuasca é justamente isso, é essa possibilidade que você tem de acessar essas informações que muitas vezes você só acessaria no momento da morte, né? Então a gente tem essa oportunidade em vida, né? E como a ayahuasca, ela veio, as histórias dizem que a onça trouxe, né? Então, assim, veio de uma sabedoria da natureza e aí, a partir disso, eles conseguem acessar todos os ensinamentos que vêm da natureza, que vêm de Deus, né? Então, por isso que índio tem, né, os índios nativos mesmo, né?
Eles têm todo um ensinamento, né? E eles sabem de coisas. Como que esse índio sabe disso? Como sabe que usando isso ou juntando essa planta com essa planta vai ter uma coisa que vai curar tal coisa? Como que eles têm louco, esses né? ensinamentos, né? De armas, de tudo isso, né? Porque eles, através disso, por isso que eles dizem que a ayahuasca é uma grande professora, né? Porque ela vai nos ensinando, ela vai nos dando ferramentas, vai nos abrindo acesso a conhecimentos que, assim, seria muito difícil da gente conseguir só na meditação, né? Por mais que a gente consiga, né, ter esses momentos de inspiração e a gente deve, né, cultivar a disciplina de acessar esses estados de consciência naturalmente. Mas ela, muitas vezes, nosso controle, a nossa mente, a gente não consegue aprofundar desse jeito, a gente não consegue ter, né, com facilidade. Então, a ayahuasca é um atalho, né? É para você conseguir acessar uma coisa, não é uma coisa também para a gente estar ali dependendo daquilo, né? E ela também vai ensinando isso para gente, pelo menos para mim ela ensinou, né? Esse saber o equilíbrio, né? De até que ponto eu devo utilizar ou até que ponto eu estou querendo depender dessa substância para algo, né? Então, ela sempre foi me mostrando isso, né? De, agora você precisa caminhar por você mesmo, agora você precisa acessar as informações por você mesmo, agora você precisa pôr em prática tudo isso que eu já te mostrei até aqui. Senão a gente só fica nessa de... Só vira mais uma coisa, né? E aí, realmente, a gente vai deturpar o uso. Mais uma muleta, né? A gente começa a usar como muleta e a gente começa a projetar nela a solução para os nossos problemas, né? Sendo que tá tudo, ela vai mostrar que tá tudo à nossa disposição. Eu senti muito isso na minha experiência, ficou muito claro, assim, ela meio que me guiando e me falando, tá vendo? Tá tudo à sua disposição, tá tudo aberto, só depende de você. Então, assim, realmente ela baixa a guarda da nossa mente, né, para que a gente consiga enxergar uma coisa que sempre esteve para a gente, né? Assim, a gente não acessou só por causa dela. Ela só mostrou para a gente que sempre esteve disponível, né? Que o acesso a essa fonte infinita de conhecimento, essa fonte infinita de consciência, ela tá lá para todo mundo, para qualquer um. Só que os nossos condicionamentos mentais bloqueiam a gente, né? Então, assim, para mim, eu senti muito isso, que ela foi uma guia só para me mostrar realmente aquilo que acho que intrinsecamente todo mundo já sabe, né? Que a gente tem acesso a essa fonte de consciência maior. Perfeito. E pode falar. Eu ia te perguntar quando e como surgiu para você a ayahuasca, assim, já que seu pai já tem contato já há muitos anos, achei muito legal, isso muito interessante. A primeira vez que eu ouvi, na verdade a gente sempre já ouviu, né? Santo Daime, a gente vira e mexe ouve, mas eu achava que era aquele chá que a pessoa tomava, ficava loucona e tal. E aí eu estudei na PUC, né? Então a gente tinha aula de religião. Então ela chegou, a professora contou sobre Santo Daime, contou sobre a ayahuasca. E aí eu já comecei a falar, não, ainda parece um chá de doidão. Sim. Mas tem algo eu tinha aí. essa visão também, completamente, assim. Mas no fundo eu também, eu tinha essa visão, esse medo, esse preconceito, mas no fundo alguma coisa falava, não, mas, sabe, não deve ser tão errado assim, né? Mas, vai. Isso, e aí eu já comecei a ver com outros olhos, nossa, que interessante, realmente tem algo espiritual nisso, né? E aí eu estava uma vez, acho que eu tinha 16 ou 17 anos, estava no Netflix, e aí eu vi lá, DMT, a molécula de Deus. Eu falei, uai, o que será isso? Vamos ver, né? E eu cliquei, é um documentário, né, que ele conta a questão da ayahuasca também, e eles fazem acompanhamento das pessoas, né? Então eles contam como essa molécula que tem dentro da ayahuasca, né? E aí eu fiquei impressionada, falei, meu Deus, que coisa incrível. Daí eu já procurei assistir um outro documentário de ayahuasca, e aí eu falei, gente, que interessante, mas foi passando, sabe? Foi indo, eu fui achando interessante, eu estava nesse momento de busca interior mesmo, de buscar algo em questão de espiritualidade, estava despertando para esse movimento, né? Comecei a fazer yoga, então comecei a conhecer outros ensinamentos, né? Porque eu peguei birra, né? A gente pega birra com a história, né? A gente é católica e a gente pega birra do cristianismo, pega birra da religião. A gente vai para o outro extremo, né? Aí virei ateia, não quero acreditar em mais nada. E primeiro que não é assim, não é exatamente assim. E aí, enfim, depois, dentro desse mundo do yoga, eu tinha 20 anos, daí eu recebi o convite de ir para Goiânia, né, na casa de uns amigos, né, o irmão de uma amiga minha,
pânico lá, e aí eu falei, bom, fiquei naquela, será que eu vou, será que eu não vou? E era realmente um lugar muito de meditação, então a gente ia tomar ayahuasca meditando e tal, e foi muito incrível, assim, a gente primeira vez tomou meditando, e depois na segunda vez já teve mais músicas, assim. E você tomou 2 dias seguidos, assim? Você conseguiu? Foram 2 dias Gente, seguidos. eu Sim, ainda tô porque me era uma ayahuasca recuperando. muito fraquinha. Ah, tá, você tomou uma dose menor. Mas não, era uma Aham, ayahuasca bem tranquila, era mesmo para a gente entendi. acessar, Aham, facilitar a meditação, né? sei. E aí, no segundo dia, tomou e teve música. E assim, nossa, a música me chamou, eu levantei e eu dançava, assim. Eu falei, gente, quantos anos que eu não danço, quantos Aham, anos que eu não consigo me soltar, sabe? A gente tem aham, tanto bloqueio e tal, e coisas que a gente ouve, né? Dos nossos pais também, não, que feio dançar, veio fazer isso, aham, fez. aham. E aí, nossa, aquilo me soltou. Eu falei, gente, que incrível. E eu não tive muitos acessos espirituais. Foi Aham. realmente nesse primeiro contato, foi assim, nossa, Foi tipo uma eu foi brisazinha, assim, assim. nossa, eu tô em casa. Foi um Aham. sentimento de eu tô em casa, sabe? Tem algo Acolhimento. aqui. Aham. E aí, depois disso, eu tive a experiência de tomar com um xamã, ele morou na Índia e tal, um cara bem, assim, ritual extremamente forte, assim, com muita música, ele colocava uns eletrônicos no meio, então foi uma coisa muito forte, que aí eu sim consegui entrar num outro estado, e aí eu comecei a acessar muitas coisas, assim, Uhum. e aquilo... Ai, minha bateria tá acabando, eu vou correr pegar o carregador. Tá bom. E aí eu percebi, assim, o poder, o tanto que eu sou forte, né? Nessas experiências me mostrou o quanto eu realmente tenho de poder e o quanto a gente consegue acessar essas habilidades que a gente tem. E foi assim, realmente me transformou de um patinho feio. Gente, eu vou desligar aqui para eu vou procurar o. Ah, que cheio. De um patinho feio para realmente uma mulher, sabe? Então ela me amadureceu assim, sei lá, 20 anos em um ano. Eu acompanhei um xamã por quase um ano. E aí, assim, foram muitas experiências de várias formas, tipo, só na natureza, ou só com som, e de dia, de noite. E era sozinho ou era num ritual com mais Não, pessoas? era no ritual com esse xamã. Entendi. E Então, com que assim, frequência você começou assim? Você já começou, você consagrava o quê? Uma vez por mês, mais ou menos? Assim, não? teve vezes que a gente chegou era uma vez por semana, às vezes. Caramba. Porque aí, assim, era tipo períodos, né? Aham. Aí tinha períodos que ele saía para fazer cerimônias em vários lugares. Aí a gente acompanhava eles. Eu comecei a acompanhar e ajudar ele nas cerimônias, né? Acolher as pessoas e tudo isso. Porque é uma coisa muito louca, porque a ayahuasca me mostrou, assim, que realmente esse sentimento de estar em casa é como se eu fosse também tivesse a serviço dela, né? Uhum. Então ela me mostrou como eu poderia realmente ajudar e ela foi me treinando para isso, sabe? E foi uma experiência muito linda, assim, até o momento que eu engravidei. Daí engravidei e aí a gente deu uma pausa, né? Depois que eu Aham. engravidei, a gente deu uma pausa. E aí a volta disso foi no momento do parto. Nossa, quando você falou, eu fiquei assim, chocada, pensando, gente. É porque assim, eu só tive uma experiência, e a experiência que eu passei foi muito forte. Eu realmente entrei em outro estado. E assim, eu não sei, eu não teria condição nem de dançar, nem de nada, porque eu estava realmente fora, assim, eu não estava, entendeu? Então, assim, eu não consigo imaginar como que é a experiência de você parir sob, né, com a ajuda da ayahuasca, porque eu só tive essa experiência que eu falei que talvez, não sei, a dosagem que eu tenha tomado foi muito alta, ou se realmente eu precisava entrar naquele estágio, acho que tudo, né, é um compilado de fatores. Mas, nossa, eu achei isso muito louco. E depois que você falou, uma outra menina que me segue no Instagram compartilhou que ela também consagrou durante o parto. Olha que E que a legal. ayahuasca foi a parteira dela, assim, que ela sentiu toda. Nossa, quero que você É, compartilhe com a gente, porque eu achei isso sim. muito rico. Assim, a ayahuasca, ela dá, ela abre, ela possibilita para a gente, então, agir, assim. Então, por exemplo, quando você está servindo numa cerimônia, ela te libera, sabe? Para você realmente estar disponível ali. É uma coisa que é o trabalho dela, né? E cada cerimônia é uma. Então, assim, tem cerimônias que você vai precisar deitar e não, sabe? Realmente morrer, porque, assim, é aquilo que você precisa acessar. Tem cerimônias que você vai estar mais no movimento, porque é isso que você precisa trabalhar.
Então, assim, e a gente ouviu o que ela tem para nos dizer, né? Porque ela vai nos guiando na experiência. E ela vai nos ensinando. Então, assim, cada cerimônia que eu tive, eu aprendi com ela, aprendi como lidar com ela. Porque realmente, às vezes, é muito forte e a gente, né, se descontrola ou a gente fica com medo, a gente coloca o controle a gente quer controlar. Então, assim, às vezes a gente quer dar choque, a gente não quer ver o que ela tem para nos mostrar, porque às vezes vai doer, né? Tem horas que vai ser coisas muito boas, mas tem hora que ela vai nos mostrar as nossas feridas, ou vai nos mostrar os nossos pecados, vai mostrar aquilo que a gente tem que fazer e a gente não está fazendo. E ela vai falar, ó, você não está querendo ver isso aqui, mas você precisa ver. E aí, às vezes, a gente não quero ver, não quero, me tira daqui, SOS. E assim, eu sinto que é muito um processo que a gente tá passando muito forte como humanidade, que é de fugir da responsabilidade. E esse foi um convite que eu senti muito forte da minha experiência quando eu voltei. Foi assim, vocês precisam reassumir a responsabilidade pela vida de cada um de vocês. Foi por isso, inclusive, que eu mudei toda a forma de comunicação no Instagram, porque isso foi tudo resultado da minha experiência. Porque isso foi a coisa mais nítida que ficou assim para mim, foi o quanto o que ela tentou me mostrar assim durante a minha experiência foi que os problemas e essa sombra tipo pesadíssima que a gente vê hoje em dia na nossa realidade é o resultado da sombra de cada um que não olha para a própria sombra. Como se assim, você não quer ver aquela parte sua que não é tão aceitável, né? Então você recusa aquilo. Só que é como assim um dragãozinho, você recusa, mas cada recusa que você dá, cada vez que você não olha para ele, você está alimentando ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai virando um dragão enorme. E o que eu vejo, o que ficou muito claro para mim é que o que a gente vê hoje em dia na sociedade, né, na nossa sociedade como um todo, é simplesmente o resultado de cada um, da falta de responsabilidade individual de cada um. Sabe? Isso ficou assim muito claro e faz muito sentido com o que você está falando. Perfeito. E o que eu percebi às vezes assim, nas cerimônias mesmo, muitas vezes assim, a pessoa que estava com maior dificuldade, porque assim, às vezes acontece de você estar lá meio morto, mas tem às vezes vira do avesso a pessoa e ela tipo descontrola total, ou às vezes se comporta como uma criança mesmo. Então, nossa, isso foi me vendo muito forte, assim, essa fugir da responsabilidade mesmo, fugir de si. E esse comportamento infantil, eu falava, gente, que impressionante, assim. E tinha pessoas que a gente acompanhou, até uma grande amiga minha, virou uma grande amiga minha, que foram, assim, muitas cerimônias, assim, até que ela entregou. E aí mudou completamente o jogo, assim, virou, assim, consegue se comportar de outra forma, né? E aí, assim, a questão do parto, né? Eu já tinha muita experiência com ela, né? Então, assim, eu já confiava de que estaria tudo bem e de que ela iria me guiar mesmo, porque eu já estava aprendendo realmente essa entrega a ela, né? E no parto a gente não toma uma dose muito alta, né? Só que no meu parto ele saiu um pouco do previsto, porque sabia que provavelmente eu ia tomar, mas eu queria sentir essa partolândia, eu queria viver realmente essa expansão da consciência normal e tal. E falou, se eu sentir, eu vou tomar, né? E aí o que aconteceu foi que as minhas parteiras não eram da minha cidade, e aí eu comecei a entrar em trabalho de parto, e o parto se desenvolveram muito rápido, e as parteiras não chegavam, e eu lá dilatando, parindo, porque o parto, a gente escolheu um parto domiciliar, né? Mas o parto estava muito rápido, e assim, nossa, as parteiras ainda vão demorar 1 hora para chegar. E tipo, o que eu vou fazer? Já estava em trabalho de parto ativo, assim, com muita dor. E, assim, muito confiante, sabe? Eu estava muito confiante de que estava tudo bem, de que, assim, estava numa conexão muito grande com a minha filha ali na barriga. Então, assim, eu não tinha medo. Né? Ele dizia, elas vão chegar, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Só que, na hora que vinha a dor, estava vindo, assim, uma contração atrás da outra. Era assim, eu terminava uma contração, eu respirava, já vinha outra, e aí terminava, assim, era sem fim. E quando você tem alguém ali te acompanhando, você consegue, né? Eu fiz várias técnicas de respiração e tal, treinei tudo. Mas na hora, com a dor, eu não conseguia me concentrar. Tava assim, tipo, não sabia, não conseguia. E tava muito difícil, muito difícil. E assim, nossa, aí meu marido veio, aí ele falou assim, agora é a hora de você tomar ayahuasca. Eu falei, agora é a hora, né? Daí ele veio, me trouxe um copinho, eu tomei só um pouquinho, assim, foi muito pouquinho.
E aí, de repente, depois de uns 15 minutos, o chuveiro queimou do banheiro que eu tava. E aí eu falei, caramba, vamos mudar de banheiro. E aí eu me percebi que ela já tinha me acalmado. E, nossa, já mudou alguma coisa. Daí eu falei com meu marido, né? Aí a gente foi para outro chuveiro e aí meu marido me veio com um copo americano, assim, ó. A minha amiga falou, minha amiga xamã falou assim, toma 10 ml. Aí eu falei, tá bom, né? Já tinha tomado, tinha tomado uns 10 ml, ele me chega com um copo americano. E aí eu, na dor, né, tal, já comecei a virar, de repente eu me acendeu uma luz, assim, calma, para. Daí eu parei, assim, eu tomei metade do copo. E aí foi, assim, uma mudança de jogo total, porque, assim, eu acalmei, eu consegui concentrar e as contrações começaram a espaçar, começou a ter tempo entre uma contração e outra, então eu conseguia respirar. Daí eu consegui encontrar uma posição, eu fiquei de costas, assim, no chão, com o braço no chão, de costas para o chuveiro, e eu encontrei a posição e aí veio a calma, assim. Eu consegui concentrar no som do chuveiro, parece com o som da ayahuasca, né? Que você disse da sinfonia, né? Nossa, e para total. mim é um... Nossa, foi lindo. Nossa, aquilo eu consegui concentrar e eu senti como se fosse todas as índias, assim. Eu não sei explicar. Tipo, eram as índias todas atrás de mim, assim, ó. Tá tudo bem. Ela tá chegando, ela tá vindo. Só você ficar calma, só respirar. E aí, nossa, e aí vinha a concentração, eu consegui lidar com a contração e tal. E aí as parteiras chegaram. Aí minha filha já tava coroando, né? Nossa! As parteiras chegaram e aí, nossa, estamos aqui e tal. Ainda acharam que ia demorar um tempão. Ainda tá assim, vai demorar, tal. Aí eu falei, acho que não vai demorar muito, não. E aí foi, assim, muito impressionante, porque veio uma contração, daí eu falei para ela, começou a vir outra contração, eu falei, agora eu tô com vontade de fazer força. E aí foi uma conexão total, assim, com os movimentos do corpo, com o bebê, sabe? Ela falou, bom, então você tá com vontade, faz. E eu fiz uma força, minha filha nasceu, assim, ela pegou embaixo e... Nossa, depois, assim, que tirou ela, que aí eu sentei, aí foi a hora que a ayahuasca ela entrou com mais força, sabe? Até então era tipo, estou só fazendo o trabalho aqui. Depois ela veio com mais força, assim, aí eu parei a placenta, depois que eu parei a placenta, aí me veio vontade de fazer a limpeza, né? Então daí eu vomitei, assim, logo depois que eu parei a placenta. Então me veio, assim, muito... Ela indo embora, né? Tipo assim, meu trabalho aqui terminou, Nossa, né? Agora eu posso sair, assim. Porque foi todo o processo, né? Eu terminei o parto da placenta e ela saiu, assim, tipo, permissão concedida, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito incrível. Nossa, incrível. Eu acho que se eu não tivesse tomado ayahuasca, eu ia estar bem despirocada lá, eu ia ter sofrido muito, nossa, muito, vou muito. te falar. Meus dois foram parto normal, né? E realmente, assim, não é fácil. Quando chega num estágio que é difícil. Fica difícil manter, né? Você se concentrar ali, bate um desespero, né? Meu Deus, não vou conseguir, não vou conseguir. Mas os meus deram certo também, mas deve ter sido muito incrível. E com esse apoio, né? Porque acho que aumenta a nossa conexão com a gente mesmo. É aquilo, né? Não existe nada fora, não existe nada externo da gente, né? Então, assim, a gente em última instância, a gente é fonte de uma mesma consciência. Então, acho que só deixa mais límpido esse fluxo, né? A gente consegue acessar de uma forma mais fácil, né? Tudo que já é nosso, tudo que já, né? Já faz parte da gente, de alguma forma. Perfeito. E assim, você também já consagrou numa terapia, né? Eu lembro que você até me passou o contato da pessoa. Eu até tinha. É verdade. Eu cheguei a entrar em contato, e foi antes de eu consagrar. Eu consagrei aqui num centro de Umbanda aqui em Santos, mas antes de eu consagrar, eu cheguei a entrar em contato com esse terapeuta, que ele faz a consagração da ayahuasca de forma individual, né? No consultório dele. Mas eu não sei, não senti de fazer, naquele momento eu não senti de fazer, sabe? Não casou, eu acabei consagrando no centro de Umbanda, mas é muito diferente consagrar dessa forma, individualmente, numa terapia, de você consagrar num ritual. É engraçado porque você disse, né? Porque assim, a ayahuasca é mesmo um chamado, né? Então, assim, é para ser no momento que é para ser, no local que é para ser, do jeito que é para ser, com as pessoas que é para ser. Sim, nossa, então não adianta totalmente. a gente controlar, porque assim, quando for ser, vai ser. Ou né? idealizar muito, né? Porque eu senti que desde que eu comecei a escutar falar, minha melhor amiga também, quando a gente tinha 16 anos foi, então eu sempre idealizei, um dia eu vou
Mas quando eu for, eu me visualizava assim, de branco, na floresta, sabe? Aquelas coisas muito idealizadas mesmo, né? E eu consagrei de uma forma, gente, totalmente doida. Assim, eu cheguei toda atrasada, quase que eu não chego, porque o Uber se perdeu de eu chegar nesse centro de Umbanda. Eu falei, meu Deus, será que não é para eu participar? Porque assim, parecia que tava tudo dando errado, sabe? O táxi atrasou, errou o caminho. Eu cheguei assim, faltava 1 minuto para eles fecharem o portão, cheguei toda. Minha amiga falou que quando eu entrei, ela não sabia se ela ria ou se ela chorava de dó de mim, que ela falou, meu, você chegou sem nada, porque eles falaram para levar cobertor, travesseiro, né, porque cada um monta o seu cantinho lá onde eu consagrei. E ela falou, você chegou assim, toda doida, assim, toda atrasada, sem nada. Ela falou, meu, você vai morrer de frio. Ela pegou e me deu a meia dela, ela tava com 2 vezes, ela me deu uma meia. Ainda bem, porque senão eu teria morrido de frio, que era um dia que tava frio, e eu não sei se todo mundo sente frio, mas eu senti bastante frio com a energia. E assim, eu cheguei totalmente, sabe, meu, descabelada. Nem sei porque que eu comecei a falar isso, mas foi isso, né, da idealização. Então, assim, eu participei de uma forma totalmente não idealizada e foi maravilhoso, né, porque aquilo foi como tinha que ser, aonde tinha que ser, no momento que tinha que ser. Foi um chamado realmente que eu não tive dúvida, sabe? Eu senti muito forte e várias pessoas têm relatado para mim que têm sentido esse chamado. E eu acho isso muito incrível. E eu sinto que a gente está passando muito por uma fase que já veio, né? Despertou lá na década de 40, depois voltou na década de 60. E eu sinto que talvez agora a gente esteja passando por um novo ciclo, sabe? Porque eu acho que talvez lá na década de 60 a gente não tivesse preparado para isso, porque a intenção talvez tenha sido desviada por um outro caminho, digamos assim. E acho que talvez a energia tenha se recolhido um pouco, e eu sinto que agora ela está tentando voltar, né? Essa sabedoria está tentando voltar para mostrar novos conhecimentos, trazer novos conhecimentos para a gente agora nessa fase que a gente está passando. Perfeito. E a questão do terapeuta, né? Depois que a minha filha nasceu, eu cheguei a consagrar sozinha umas 2 vezes. E nessa segunda vez, assim, ela me disse, ó, agora você pode andar por si mesma, né? Você pode dar os seus passos, né? Agora as respostas que você precisa, você vai encontrar em você mesma, né? E aí eu passei 3 anos sem consagrar, sem sentir mesmo, que assim, a hora que for para ser, eu sei que vai ser. E foi quando eu fui visitar meus pais no ano passado, e aí eu passei nesse terapeuta, que é em São Bernardo, e aí, assim, eu sempre quis ter essa experiência de individual, né? De realmente num setting terapêutico, né? E foi muito bom, assim, porque ele vai te guiando também, ele vai te perguntando, né? Ou por exemplo, você tá vendo alguma coisa, você relata para ele, e aí vocês fazem toda uma troca, porque, assim, tem a questão você guia a ayahuasca, né? Você pergunta para ela o que você quer saber, você fala com ela onde você quer chegar e ela vai te mostrar. Se for para você ver, ela vai te mostrar, né? E assim, dentro desse setting terapêutico, me ficou muito, muito assim claro minha necessidade de controle. Quanto eu controlo as coisas, quero controlar tudo e todos e tipo, e ela me mostrou através dela, né? Então assim, eu tomei uma dose muito forte. E assim, eu tava lá, eu sentia que ela tava ali, mas eu tava assim, zero, tipo, não estou sentindo nada. E ele olhava, depois ele falou assim, ele não acreditava, porque ele falou assim, às vezes menos do que eu tomei, e a pessoa já tá caída no chão lá, morrendo. E eu tava tipo, zeio, assim, tá, mas e aí, né? Me diz quando que esse trem vai acontecer. Mas você não chegou a entrar, então, naquele estágio mais alterado de consciência? Nessa hora não. Daí ele veio, daí ele começou a conversar, e eu tava em silêncio, né? Até então era tudo silêncio. E aí ele veio, começou a conversar comigo, começou a me fazer perguntas e tal, e aí ele foi me levando até que eu entrei. Aí ela assim, pá, daí eu caí assim, eu falei, nó, comecei a chorar, né? Já veio várias coisas, e porque você começa sentado no banco, né, na cadeira mesmo, para você estar realmente 100% alinhada, né? Não é para você se entregar, né? É para você controlar mesmo, é um processo diferente, né? E aí ele falou, bom, agora é hora de você sentar. Daí ele tem uma poltrona super confortável, e daí foi nessa hora que eu entrei, assim, entrei muito fundo, assim, muito fundo. E fazia muito tempo, né? Daí eu fui, nossa, tinha esquecido disso, né? De como ela é, de como ela funciona.
E foi assim um reencontro, sabe? Tinha hora que eu chorava e falava, nossa, é como se eu tivesse reencontrado de novo uma pessoa muito, muito especial, sabe? E, nossa, simplesmente uma gratidão, assim, e aí eu, enfim, entrei em vários processos, né? E, e aí veio muito, porque, por exemplo, às vezes no ritual você pode fugir, né? Você vai, olha para outra pessoa, ou às vezes conversa com alguém, ou vai dançar, por mais que a dança ela muitas vezes ela vai trabalhar várias questões, muitas vezes é fuga. Então a gente tem que estar percebendo isso, né? Até que ponto é o movimento que eu devo fazer, ou até que ponto sou eu querendo fugir disso aqui que eu tô tendo que lidar. Quero ver. E lá no setting terapêutico ele fala assim, se você quiser, você pergunta se é o que você deve fazer, né? Então, assim, veio, às vezes eu queria dançar, mas era porque eu tava querendo fugir. E assim, enfim, trabalhei várias questões mesmo, mas ficou muito forte essa questão do controle, para mim foi o ponto mais crucial, assim. E é muito interessante, né? Para quem às vezes tem medo, né, de tomar ayahuasca num setting terapêutico, ele pode ser uma opção, porque vai estar com cuidado com uma pessoa ali, né? É diferente de você estar em grupo, muitas vezes realmente o xamã, né, os cuidadores, eles não conseguem dar a atenção necessária, ou às vezes você precisa realmente falar, você precisa realmente de uma alguém te guiando, porque às vezes a gente se perde dentro da nossa própria mente, né? Às vezes a gente, dependendo do quanto a gente está na mente, às vezes a gente não sabe se é ayahuasca ou se é a gente ali que está tentando, que está vindo. Então, assim, quando às vezes, por isso que muitas pessoas entram num processo muito pesado dentro da ayahuasca, de peia, né? De ficar passando mal, com essa questão da resistência. Então, às vezes a pessoa consegue te tirar disso, ó, vai te fazer as perguntas certas, você consegue ver com mais clareza e você consegue ir para outro estágio. Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa. E eu acho que é uma possibilidade para quem também não quer se atrelar a nenhuma pegada assim religiosa, digamos assim, né? Então, assim, é uma forma de você acessar o conhecimento da ayahuasca, mas sob uma neutralidade, né, ideológica, assim, digamos assim, você não envolver um fundo religioso, você não envolver um fundo que remeta a alguma coisa, né, que às vezes tem muita gente que tem muito bloqueio, né, e fala, não quero passar por um ritual, pessoas muito céticas, né, e então é possível, né, a gente aproveitar de muitos benefícios, realmente focando 100% nessa parte terapêutica, né, não numa parte assim, com fundo espiritual ou religioso. Então, acho que, né, a gente vê que tem realmente abrange todos os espectros, né, da sociedade, é possível de ser trabalhado e é possível de ser mais abordado realmente, porque é algo que pode ser acessível, né, e acessado por todos, independente das crenças, né, ou de... E por isso que muitos psicólogos e terapeutas hoje fazem a microdose de ayahuasca também, né? Então, porque você vai acessando no nível mais sutil, a pessoa não entra naquele estado que muitas vezes ela tem medo, você já consegue trabalhar, né? E isso aliado com a terapia, né? E é muito bom, porque você vai realmente, além de te ajudar a ir fazendo novas conexões neurais, né? Então, você vai conseguindo aprofundar muito mais do que você aprofundaria sem ela, né? Sim. E assim, eu dei uma lida assim bem superficial, mas eu vi que após as sessões, né, focando mais nesse lado terapêutico, a parte fisiológica do cérebro é alterada, né? Então, assim, novas conexões, por isso que ela é tão bem sucedida em muitos casos de tratamento para dependentes químicos, pessoas com problemas sérios psicológicos, né, que tem, às vezes, lógico, que pode caminhar para um lado negativo também, né? Acho que tudo na vida vai ter sempre, né, pode sempre caminhar para dois polos, nada é para todo mundo 100% do tempo e nada vai ser efetivo para todo mundo sempre, né? Mas é muito incrível essa possibilidade que eles estão tendo cada vez mais de provar que realmente altera a anatomia fisiológica do cérebro. Né? Então, assim, aí já tem todo um respaldo realmente científico que pode, né, tá vindo junto. Só que ainda é muito difícil, né? A gente sabe que há muitas questões, né, mais profundas por trás que vão realmente... Já poderia estar muito mais avançado, mas que ainda realmente atrapalham. E eu acho muito louco que eu estava revendo hoje pela terceira vez o documentário Fungos Mágicos. Você já viu? Está na Netflix? Eu não assisti ele ainda. Nossa,
Nossa, gente, incrível. E eu fui, assim, super despretensiosa assistir ele, achando que ele ia falar das bactérias, dos fungos, mas pensando, sabe, na minha kombucha, nos cogumelos, assim. Gente, mas o que ele trouxe, assim, para mim, expandiu minha mente de uma forma, trouxe novas perspectivas, assim, até de entender do porquê não é mais difundido, sabe? O cara traz tanta clareza para essa questão, ele explica, e ele traz casos, ele relata a experiência própria dele, sabe? É uma pessoa especializada em fungos, que é o que eu quero falar também. Gente, vai porque tanta coisa para falar da ayahuasca, já é incrível, mas ainda não dá tempo da gente falar da tua experiência também com os fungos, que eu tenho muita curiosidade de saber. Porque quando eu tava vendo... Só um minutinho, meu amor, a mamãe já fala com você. Fala. Morango? Bê, pega um moranguinho para ele lá na geladeira, por favor, meu amor. Daí... até me perdi. Ah, e quando eu tava vendo o documentário, né, o Fungos Mágicos, eu já tinha escutado falar, lógico, né, a gente sabe que existe, né, essa parte psicodélica dos cogumelos e tudo mais, mas nunca tinha passado, sabe, assim, era uma coisa bem distante ainda na minha mente. Eu achava, ainda também, como a ayahuasca antigamente, vinculava ao acesso a psicodélico, mas de uma forma recreativa, sabe, assim. Não que esteja errado também, acho que às vezes a pessoa vai com esse intuito de recreação e acaba transformando a vida dela para muito melhor. Então a gente também não pode julgar, né, a intenção que o outro vai usar ou não, ou validar ou invalidar a intenção do outro. Mas quando eu estava vendo esse documentário, eu senti um descarrego, assim, uma coisa, sabe assim, como parece que foi um reencontro com alguma coisa que já estava dentro de mim, que eu comecei a chorar, me senti uma besta. A gente assistindo o documentário, eu comecei a chorar, meu corpo todo tremer, como se fosse uma verdade que eu estivesse acessando ali naquele momento, que estava me esperando há muito tempo. Gente, eu não sei nem explicar, sabe? Tanto que eu tive que ver 2 vezes o documentário no mesmo dia, porque assim, acabou, eu falei, gente... que sensação, sabe? Eu senti uma energia correr pelo meu corpo, assim, indescritível, que eu não sei explicar. E aquilo reativou alguma coisa que já estava dentro de mim, só esperando esse gatilho, sabe? Que foi, no caso, para mim, o documentário, para saber um pouquinho mais. Eu fiquei super curiosa, mas eu não conheço ninguém, eu nunca conversei com ninguém, assim, próximo a mim, que já tenha passado pela experiência com os fungos mágicos, com os cogumelos mágicos. Então, eu queria saber de você, quando foi que você conseguiu, né, usar essa outra forma de acessar esses conhecimentos ancestrais, como surgiu e como foi para você, e quando, né? Porque, assim, para mim surgiu agora com o documentário, realmente antes. Assim, eu também tinha essa visão, para mim era tipo, cogumelo ainda mais, né? O chá ainda estava ainda mais, sim, tinha exatamente. Santo Daime, tudo bem. Agora, cogumelo, e a gente ouve as histórias, né? A pessoa tomou cogumelo, se jogou do penhasco, a pessoa tomou cogumelo, matou um monte de gente. Nunca mais voltou ao normal. A pessoa coloca para sempre, você fica morrendo de medo, né? Sim. Então, eu tinha uma visão bem, bem ruim dos cogumelos. Eu também. Só que quando eu entrei nesse mundo da ayahuasca, né? Antes, na verdade, eu conheci meu marido, e ele era terapeuta, né? E ele já trabalhava com psicodélicos. Então, ele me abriu a cabeça para essa possibilidade. Mas até então era muito estranho para mim. Eu falei, não, deixa quieta essa coisa. E aí, enfim, com todo esse trabalho com ayahuasca, a gente foi conhecendo várias pessoas, né, que já estão nesse meio dos enteógenos e que já tinham experimentado Jurema, o São Pedro, que é o cacto, enfim, tem várias plantas de poder, né? A gente morou em Alto Paraíso, de Goiás, por um tempo, então lá tem uma loja só com todos os tipos de plantas de poder, planta que você tem sonho lúcido, planta que não sei o quê. Então, assim, eu fui entrando, estudando, né, mais sobre isso, e aí eu fui vendo realmente também que tem algumas coisas sobre os cogumelos, né, na literatura científica. E aí eu fui perdendo um pouco o medo, até que chegou, foi há 4 ou 5 anos atrás, a gente foi num encontro de enteógenos. Então, foi um encontro com todas as pessoas, né, que trabalham, né, com vários xamãs de ayahuasca, tinha os xamãs do São Pedro, xamãs não sei o quê, e aí, enfim, várias pessoas, e lá a gente conheceu um moço que produzia cogumelos na casa dele, né, e aí lá meu marido falou, vamos lá, ele já tem experiência, né, eu falei, será, não sei, aquela coisa assim, mas tá bom, vai, vamos, e aí foi assim, eu nem sabia o que esperar. Não tinha a mínima ideia. Eu ficava imaginando que eu ia virar você já tinha consagrado a ayahuasca e você vinculava que talvez pudesse ser uma experiência parecida. Imaginei que fosse algo assim. A gente tinha fumado o DMT da Jurema, né? Então, que é mais forte que a ayahuasca, é por menos tempo, é 5 minutos que dura forte mesmo. Mas é muito forte. Então, eu falei, bom, eu acho que eu consigo
dar conta, né? Então, assim, não vou ficar louca com vou tomar pouco, né? Eu tomei 1 grama e pouco, 1,7, se eu não me engano, foi nem 2 gramas eu tomei, que é considerado uma dose moderada, né? E, nossa, foi assim, foi muito bom, foi tipo, muito, muito, muito bom. Eu fui entrando com várias questões emocionais minhas, eu chorava, eu ria. Nossa, eu e meu marido, a gente teve um momento incrível, assim, de conexão mesmo, assim, e a gente foi descobrindo várias coisas, né, os nomes, por que tal coisa chama tal coisa, e começamos a ver a manipulação por trás de tudo, né? Essa questão da A Matrix ilusão, mesmo. né? Você vê, gente, é descortinado tudo. Isso. É descortinado. Toda a ilusão que a gente está inundado aqui no mundo, né? Material aqui. E aí eu falei, gente, meu Deus, aquilo foi tudo quebrando na minha cabeça, né? Então, tipo, estão mentindo pra gente desde esse tempo, né? Tudo isso é uma mentira, né? Tipo, realmente estamos sendo manipulados o tempo todo, né? Então, acessei várias coisas, assim, né? Foi muito, muito bom, assim, foi muito bom. A gente passou a noite rindo, assim, era só risada. Tipo, nossa, foi muito bom. E demora muito? Igual a ayahuasca, quando eu consagrei, eu fiquei mais ou menos umas 4 horas. É mais ou menos por aí também. E aí, depois disso, a gente teve várias experiências. Como ele trabalhava com isso, a gente também queria nos testar, né? Até onde a gente consegue ir, né? Como a gente consegue lidar com isso. Então, às vezes, uma vez tomou e a gente foi fazer uma caminhada. E aí a gente foi, assim, numa parte que estava, assim, no centro da cidade. E a gente, como estava andando, né? Era uma avenida, né? Que o pessoal caminha, corre e tal. De repente, a gente viu uns velhinhos passando a gente. A gente olhava, nossa, a gente deve estar muito devagar, né? Tipo, outro ritmo, né? Tava em outra... Aí a gente falou, não, isso não dá. Assim, não dá para você lidar com pessoas, não tem como. Tem que ser realmente uma coisa isolada, né? Então, assim, a gente aprendeu muito, né? E teve uma vez que daí foi a vez que eu tomei uma dose maior, que foi 3,1 gramas, se eu não me engano, e foi muito forte. Você tomou em cápsula? Não. Não, era cogumelo desidratado. Ah, tá. Como a gente faz? Mastiga? Mastiga ou você engole, né? Você pode picar e engole. Ah, é um gosto de seco, né? Um gosto não é igual a ayahuasca, definitivamente, mas não é melhor gosto, não. E aí, às vezes, você pode tomar com suco de limão, que ele ajuda a ativar. E aí, assim, foi muito, 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 muito forte, assim. E aí, ali eu entendi, nossa, realmente, se você não tem um controle, se você não sabe lidar direito com sair da consciência, né? Ou se você não tem uma intenção, acho que o importante é você, né, saber para que você está fazendo aquilo, né? Exato. Independente da sua intenção, ninguém está aqui para julgar. Mas acho que é ter um norte, né? Você saber para que você está indo fazer aquilo, qual que é a sua intenção. Exato, porque é isso que vai te direcionando, né? Porque você que tem que conduzir a experiência, independente de qual ela seja. Então, se você tomar, vamos só para... E aí, assim, vem um momento porque é igual a ayahuasca, ela vai te mostrar coisas que você não quer mostrar. E a energia do cogumelo, ela é diferente da energia da ayahuasca, que é uma mãe mesmo, é uma mãe acolhedora. Amorosa, né? Já o cogumelo é aquela do gnomo mesmo, tipo, ele é realmente... Porque você, quando pensa em gnomo, você pensa em cogumelo, tá relacionado, porque aquela energia, assim, mais agitada, mais infantil, mais brincalhona. E, às vezes, ela é muito pesada também, ela é muito densa. Então, assim, se você não sabe para que você tá usando aquilo mesmo, né? Então, fica realmente difícil de direcionar, né? Então, teve um momento nesse dia, assim, que nossa, a gente... não vou nem contar. Não, conta! A gente... Tá fechado, não tá no Instagram já para isso. A gente tem liberdade para conversar, né? Assim, porque a gente já é tão privado de poder falar tanta coisa, e cada vez mais parece que isso está acontecendo, né? A gente está tendo que medir tanto nossas palavras, né? E ter medo do que a gente fala, que a gente está aqui e a gente está tentando criar esse ambiente justamente para a gente poder falar, realmente sem julgamentos, né? Eu vou falar, gente. Eu tenho uma cachorra, né? Uma mistura de pastor, e ela sempre foi comigo nas cerimônias. Ela ia, e aí a gente percebeu que ela tomava ayahuasca, né? Às vezes ela ia lá, comia... Nossa, mesmo com gosto ruim ela tomava, porque eu achei muito ruim o sabor. Às vezes eu oferecia e ela tomava, era uma coisa muito louca. Às vezes eu oferecia e ela não queria. E tinha vezes que ela ia e tomava, então ela sabia quando era para ela tomar ou não. E eles são muito sábios, né? Cachorro é muito sábio, bicho é muito sábio, né? E às vezes ela ia lá e pegava a limpeza de alguma pessoa, né? E aí, de repente, ela parecia assim, alterada, a cachorra, né? Já passou vários perrengues, várias vezes eu
encontrei, ela tava assim, tipo, meu Deus do céu. E teve outras Tava em outra vezes dimensão. que, nossa, ela incorporava a loba, assim, eu via mesmo ela, tipo, Sério? a gente às vezes tinha uns momentos assim, ela se olhava, tava, nossa, tipo assim, Gente! resgatando aquela essência animal mesmo, Aham, corria e tal. aham, Então, assim, como trabalhou ela ali também, né? E aí, aham. essa vez dos cogumelos, eu falei, bom, vou ver o que será que ela quer experimentar, né? Uhum, E eu dei, assim, muito pouquinho. Foi, tipo assim, aham, muito, muito, muito. aham. E aí, deu uns 5 minutos, deu uns 10 minutos que a gente tomou, e daí, de repente, tava todo mundo, assim, meio espremido, a gente sentou no sofá, tava os três, assim, tipo, meu Deus. Aí ela sentou do meu lado, tipo assim, é uma coisa bem estranha de Aham, colocar. aham, A gente tava, tipo, deformado, assim, aham, gente do céu, isso aqui tá muito forte. A gente colocou ainda a música daqueles Infected Mushrooms. aham, sei. Então, foi ele que foi essa música que foi E tava conduzindo. todo mundo ali na mesma energia, né? E a gente geralmente É, entra na mesma egrégora, né? Forma a mesma nossa. egrégora. Isso é E muito aí ela louco. veio, não, mas aí eu percebi que tava muito forte para ela. Ela tava Uhum, ali, assim, sentada, tipo, o que que tá acontecendo? aham, E aí eu falei, gente, não, minha cachorra não tá bem. Daí eu aham, entrei numa bad, assim, falei, então a aham, gente precisa fazer alguma coisa, né? aham, Aí a gente deu atum com ração e tal, e ela aham, ficou bem. Tipo, aham, logo que ela comeu, ela já tava bem. Mas aí, na hora que ela tava comendo, eu falei pro meu marido, cuida dela, que eu preciso sair. Eu fiquei muito mal, assim. uhum, Eu falei, gente, o que que eu fiz com a minha cachorra? Que louca que eu sou, meu aham, Deus. E aí eu comecei a entrar nessa noia, né? aham, E aí eu falei, não, preciso tomar um banho, que eu tô ficando aham, perturbada, né? aham, E aí eu fui tomar um banho e aí mudou. Daí ele me aham, limpou assim, eu senti cada gota assim, aham. aí realmente ela foi me conduzindo, ele foi me conduzindo, me jogando assim, diferente da ayahuasca que é uma conversa É uma assim. energia mais masculina, você disse que quando a É, gente se refere à ayahuasca, a gente fala ela, né? Assim, é muito é nítido que é uma energia, né? Da natureza, uma energia feminina. feminina. E Ele a. parece mais masculino mesmo, mas Aham, mais uma criança, eu não sei te sim. explicar assim. E aí, mas ele me jogava as respostas assim, ó, pá, era aqui, Aham, como se viesse a resposta aqui, assim, do lado, assim, ó, uhum, é isso aqui que tá te incomodando, é isso aqui que você precisa mudar. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar se sentindo assim. E pá, pá, e vinha todas as respostas no banho, eu tava assim, ó, meu Deus do céu, aham. tipo, incrível, né? Nossa, não E dá. É muito aí, difícil, né, de explicar. Você está fazendo assim de uma forma brilhante, porque eu tenho muita dificuldade ainda. Talvez porque para mim ainda é muito recente, né? Faz 3 meses que eu consagrei pela primeira vez na vida. Mas são experiências que são muito difíceis de serem verbalizadas, né? Porque a gente fala, e assim, para o nosso mundo aqui, nosso mundo que a gente vive, nosso mundo material, é um pouco inconcebível, né? A gente relatar. Então, assim, é muito difícil. Eu lembro quando eu voltei, quando eu, né, voltei a mim, assim, o meu corpo na minha experiência, eu olhava assim para todo mundo, eu ficava assim, gente, será que eles viram tudo isso que eu vi também? Todo mundo tá sabendo que é isso, que isso aqui é isso, sabe assim? Eu ficava assim, eu não acredito. E tem gente que já sabia e nunca contou. Como assim? Sabe assim, eu entrei nessa parada, eu falei, gente, que coisa mais doida. Eu fiquei assim, muito tempo. Acho que eu fiquei uns 40 minutos sentada, olhando para as pessoas, assim, ó, passada. Sabe como se você descobriu um segredo e você fala, cara, quem mais sabe desse segredo? Quem mais sabe disso? Sabe assim, era a sensação que eu tinha. Eu falava, gente, as pessoas têm que saber essa verdade, elas têm que descobrir isso. Daí eu já começo a falar, olha quem poderia se beneficiar. Eu já comecei, quando eu voltei, eu já pensava em tanta gente que eu sabia que a gente já quer se botar na salvadora, né? A ser humano tem muito disso, né? Quer sempre salvar alguém, né? Não quer nunca salvar assim, mas já pensa em salvar alguém. Mas eu já pensava, sabe? Nossa, tal pessoa precisa saber disso, gente, eu preciso contar. E a gente sai querendo, ao mesmo tempo que a gente sai querendo contar e compartilhar, a gente tem muita, eu sinto isso, eu tenho muita dificuldade ainda de verbalizar, né? Mesmo porque a minha experiência foi minha, então assim, eu também fico naquelas, às vezes para outra pessoa é uma experiência completamente diferente. Você teve, o que eu quero saber assim, na tua experiência com a ayahuasca ou com os cogumelos, você teve aquela sensação que é que eu tive, que foi para mim, sabe, a coisa mais forte, que é realmente eu saí, eu não tinha mais forma. Isso aqui foi destruído, assim, não existia mais a Letícia, essa forma, essa mente, essa historinha, sabe, de onde eu nasci, quantos anos eu tenho, assim, eu era um ser, eu era pura consciência, né? É muito difícil aquilo, é muito difícil de expressar, né? Mas isso para mim, porque assim, eu sabia isso, eu sei isso na teoria, né? Eu já estudo espiritualidade, eu já tenho uns lampejos dessas sensações durante meditação, já tive durante processos de terapia energética, mas você vivenciar isso realmente, sabe? Para mim foi um divisor de águas eterno, por isso que eu nunca mais vou me esquecer. Foi uma experiência divina e sagrada, porque eu falo, cara, quando
quando eu ia conseguir acessar isso se eu não tivesse consagrada, sabe? Quando eu ia conseguir ver para além da teoria, sabe? Isso de que somos consciência, ok. Mas eu não só sabia mentalmente, eu vivi aquilo, eu vi, sabe? Eu experienciei na carne, não posso nem falar que foi na carne, porque eu não era carne, né? Eu era a consciência, no oceano de consciência. E eu podia acessar tudo, e assim, a gente sabe que não é uma viagem, não é, já me questionaram, mas será que não é alucinação? Será que não é criação? Não é. Você tem certeza que não é, sabe? Quando você deixa de estar aqui, porque você acessa coisas que não teria como você acessar se você, assim, né? Não dá, não teria como minha mente criar aquele ambiente. A minha mente não seria capaz de criar aquele ambiente, de criar aquela realidade que a gente acessa, porque o que a gente faz é isso. A gente acessa uma outra realidade, né? Eu gosto, assim, muito de criar analogia, porque eu acho que fica mais fácil para a gente compreender, mas a mesma coisa que, por exemplo, a formiga. Para a realidade dela, o que existe é aquilo ali, né? Ela não faz ideia de que existem outros planetas. Então, assim, numa esfera maior, a gente, né, dando um zoom out, assim, para a formiga, a vida dela é aquilo e aquilo é tudo que existe. Como para a gente está aqui preso nessa camada densa da Terra, então, para a gente, tudo que existe é isso. A gente não consegue conceber para além disso com a nossa mente, porque a nossa mente ela tem um poder finito. Ela não tem como ser maior do que o que a criou. Né? Impossível, a criatura nunca vai ser maior que o criador, isso é uma coisa, né, meio lógica. Então, realmente, é você destruir essas coisas que te aprisionam a pensar que isso aqui é tudo que existe. Então, pela experiência, isso destrói, né? Cai esse véu. Esse véu da ilusão, e você vê que realmente, gente, a gente é um pó cósmico, né? A gente não é nada e ao mesmo tempo a gente é tudo. É muito louco, é um paradoxo muito forte, né? E eu sentia muito forte também o quanto ela é cômica. Eu não sei se todo mundo experiencia isso, mas o que eu ria às vezes, porque ela ria da minha cara, assim, da minha inocência, como se fosse assim, uma mãe, sabe quando a criança tipo é bobinha e faz coisinhas bestas assim e acredita em umas coisas bestas? E eu sentia, gente, durante a experiência eu sentia muito isso, que ela ria de mim, mas não ria tipo de tirando sarro, mas ria de uma forma amorosa. E nisso que ela ria, eu compreendia o porquê ela estava rindo da minha inocência e eu ria mais ainda. Então, assim, eu oscilava entre choro e risada de gargalhar. Era assim, era muito. Eu achava ela cômica, engraçada, sabe assim? Ela parecia que ela me pregava peça, ela ia me mostrar uma coisa, e quando eu estava chegando para ver a verdade, assim, tipo, eu quero acessar a verdade. E parece que quando eu estava indo acessar a verdade, quem sou eu então? E que eu ficava, já que eu não sou a Letícia, quem sou eu? Daí parecia que quando ela ia me mostrar quem era eu, sabe assim, pegadinha do malandro, daí ela saía de novo, e eu ficava naquela dança, nossa, assim, foi muito louco, não dá, é muito difícil, né, da gente... realmente verbalizar é uma coisa muito difícil, por isso que eu acho que é tão rico. E eu desejaria que, sabe, mais pessoas pudessem acessar esse tipo de conhecimento, assim, porque realmente mudou a minha vida, assim, me virou do avesso, mas para um lado positivo. Não para um lado fácil, porque acho que a vida nem tende a ser mais fácil, a vida só tende a ficar mais difícil, e acho que a nossa não teria razão a gente existir se fosse para retroceder, se fosse para a gente ir construindo uma vida e seguir por caminhos mais fáceis. Então, isso, às vezes, a gente entra nesse paradoxo, que é aquilo, né? Eu falo, nossa, às vezes eu falo, caramba, eu passo por processos tão intensos, assim, que eu falo, caramba, era mais fácil quando eu achava que a vida era aquilo lá mesmo, uma minha maconhinha, e, entendeu? Eu achava que aquilo... Sabe, hoje em dia, porque é tão difícil às vezes, mas, cara, não teria como ser diferente, né? Que graça teria se eu fosse retroceder, se eu fosse escolher um caminho que fosse só me levar para cada vez mais uma vida mais fácil, mais cômoda, sabe? Não é para isso que a gente está aqui. Então, assim, a gente fica nesse paradoxo, né? Entre encarar as coisas que vão se abrindo para a gente, porque o caminho se abre para quem está disposto, né? Então, assim, não é preciso... A gente não é preciso de nada externo, a gente só precisa realmente colocar intenção em crescer, em expandir. E não é fácil, né? Não é fácil. A gente vai passar por muitos processos, quem está nessa busca vai passar por muitos processos difíceis que a gente vai se questionar, vai falar, será que tá certo isso? Não era para estar ficando mais fácil, porque a gente ainda vincula isso, né, de querer que fique mais fácil. Então, eu sinto muito isso, que as experiências, elas não vão fazer nada mais fácil, mas elas dão mais sentido, né, para tudo isso, que a gente começa a compreender melhor o porquê que a gente está aqui.
Então, assim, apesar da gente nunca, eu acredito que a gente nunca vai chegar numa resposta concreta da gente está aqui para isso, ou eu acredito que não exista uma resposta só, mas é muito divino, né, a gente ter esse contato. Eu acho a experiência, assim, é o que eu sinto, né? Não sei o que você sente, se você sente igual. Sim, o que você disse da questão da alucinação, eu tenho um estudo que ele mostra que a imagem que a gente vê na ayahuasca, ela acessa um ponto do cérebro que é como é o ponto da recordação, já é diferente do ponto da alucinação. Então, eles já mostram que não é uma alucinação, é de fato imagens que vêm de outro lugar, né? De uma outra realidade. Exato. Então, assim, não são alucinações, e porque você vai acessar conhecimento que você fala, gente, é isso, né? E eu não tive essa experiência de sair, né? Sempre foi, eu acho que eu tinha sempre esse senso muito de dever, né? De estar ali sempre ajudando, né? É uma coisa que veio assim da ayahuasca mesmo para mim, né? Então, ela sempre me deu permissão nesses aspectos, né? Mas teve uma vez que foi uma cerimônia e a gente foi depois, ficou no pé de um rio, e aí eles voltaram, quem estava comigo voltou, meu marido e tal, eles voltaram para pegar alguma coisa, e eu falei, não, eu quero ficar aqui, né? E eu fiquei ali sozinha. E aí foi uma conversa da natureza comigo, assim, eu senti tudo que a natureza sente, sabe? De tudo que a gente faz com ela, assim. Foi uma coisa sem explicação. E aí eu entrei nesse estado que a gente fala, todos somos um, né? Tudo é uma coisa só. E aí o rio vinha e eu, de repente, fiz parte do rio. Eu era o rio. Então, eu era a continuidade do rio. Meu rosto, eu não sei explicar, mas era como se o meu rosto fosse as ondas. Então, assim, eu realmente compreendi, não, realmente somos todos um. E eu estou sentindo o que a natureza está sentindo por mim, né? Então, eu tive essa questão e uma outra questão. Quando eu consegui aprofundar, eu tive essa mesma sensação que você relatou de poder se locomover para vários lugares, né? E eu fui, visitei várias pessoas, e eu andava, eu consegui me teletransportar e fazer. E aí eu falei, gente do céu, né? Que poderoso, assim, isso, né? Mas, assim, muito consciente de onde eu estava. Era tipo, eu me encaixei assim, então eu tinha consciência do meu corpo, mas a minha mente, ela era expandida. Eu era tudo onde eu quisesse, né? Sim, exatamente isso. E a gente começa que falam, né, que a gente começa a desenvolver atividades paranormais, né? Então, assim, quantas pessoas já não podem controlar os objetos e tudo isso, né? E eu tive essas experiências com a ayahuasca, ela permite isso, né? Então, uma vez a gente estava numa cerimônia e acabou a música, o xamã, ele estava cuidando de uma pessoa que estava muito mal, e aí ficou sem música, e a gente ficou num silêncio extremo. Eu estava cuidando de uma outra moça que ela falou, canta alguma coisa, canta para mim, né? Ela tava desesperada e eu comecei a cantar aquela música do vento, né? Vento. E aí eu chamava o vento, chamava de repente, assim, e não tava fazendo vento nenhum, gente. Tava sendo um dia sem ventos. De repente começou um som de vento, assim, ó. Tipo, muito vento, todo mundo se olhando, assim, tipo, meu Deus, né? E várias vezes de controlar o fogo, sabe? De mexer, assim, e começar a fazer e o fogo virar um redemoinho, assim, coisa muito louca. E não uma coisa que alucinação. O que impede a gente de manifestar essas coisas é a nossa mente, porque a nossa mente é condicionada a não enxergar a realidade nisso, né? A enxergar a realidade como essa coisa engessada aqui, né? Aprisionada pelos nossos 5 sentidos. Então, quando a gente... E a ayahuasca e os enteógenos, no geral, eles fazem isso, eles como se eles colocassem a nossa mente no stand-by. Né? Então, a gente consegue transcender a mente, a gente consegue acessar esse poder que a gente já tem, mas que a gente só não acessa porque a mente condiciona a gente a não acreditar. Perfeito. E aí eu até olhei assim, gente, será que eu estou alucinando mesmo, né? Porque o fogo estava um redemoinho. Mas aí eu percebi que estava todo mundo em volta da fogueira olhando, assim, tipo, estava todo mundo assim, nossa, né? Então, se não era uma coisa que era eu, estava todo mundo vendo, o vento também, todo mundo vendo. Então, assim, e já eram coisas que o xamã tinha comentado com a gente, então, assim, realmente muito impressionante, né? Ela te dá a passagem, e o cogumelo também, né? Para você acessar os ensinamentos da natureza, acessar os ensinamentos divinos, né? Não só acessar os ensinamentos, mas questões, né, tipo, sobre você, né, o que você deve fazer, acessar ferramentas, acessar teorias, né, meu marido, nesse dia que
do cogumelo, que eu contei que eu fui tomar banho e tal, Aham. depois que eu saí do banho, assim, tipo, querendo contar para ele tudo que tinha Aham. acontecido, ele chegou para mim igual, assim, ó, tipo, toda vez que a gente contava coisa. Aham. E a gente, e aí ele me contou, assim, uma questão das camadas, ele foi percebendo cada camada que tem até acessar o ser, assim, Aham. e depois isso foi batendo, depois a gente foi pesquisar, foi batendo com várias teorias de camadas que existem sobre várias coisas, a gente falou, Aham. caramba, né? E não era um conhecimento que ele tinha, assim, tipo, Sim. como ele acessou isso ali através de uma substância, algo que Isso é várias muito outras louco. pessoas acessaram. E assim, se a gente parar para pensar, todos os grandes gênios que já passaram no mundo, a grande maioria deles usava algum tipo de enteógeno. Só que isso não é divulgado, né? Mas assim, Steve Jobs usou por muito tempo enteógenos. Tem algumas teorias de que Darwin também usava, né? Nada comprovado, mas que ele também fazia uso de enteógenos para, né, que colaboravam com as descobertas dele na natureza. Então, assim, e vários que a gente nem imagina, e os grandes músicos, né, os Beatles e tudo mais, todas as pessoas que realmente trouxeram alguma coisa de muito novo e de muito genuíno, né, para o mundo, assim, geralmente fizeram isso e conseguiram fazer isso acessando através da ajuda dos enteógenos, né? E isso não é divulgado, porque justamente não é... No documentário fala bastante disso, mas não é do interesse, né? A gente aqui ainda é uma massa de manobra, né? Para poucos. Então, assim, desses poucos não é do interesse de que a gente, a massa, descubra o nosso real poder. Sim. Então, isso é muito louco, né? Por isso que a gente, fazendo o nosso papel de formiguinha, divulgando, e Lu, assim, incrível, assim, já passou 1h10, a gente não pode se estender muito com as pessoas, né? Tem coisas para fazer, mas, nossa, eu amei, incrível, e cara, você precisa... Eu sei que você já tem os seus projetos, já deve ser muita coisa, né, para você trabalhar, mas, cara, você tem muita coisa rica e você tem todo um pessoal, né, junto com você, teu pai, tua avó, que pode trazer né, a experiência dela. Nossa, divide mais com a gente, vê aí um jeito, porque eu tô aqui, assim, fiquei de verdade, assim, extasiada pela tua experiência, sabe? Por tudo que tu trouxe, ampliou ainda mais tudo que eu já vinha construindo, porque é aquilo, eu sou ainda um bebezinho, eu comecei agora, eu comecei, né, minha consagração, a única que eu fiz até hoje, fazem 3 meses, então ainda estou digerindo. Então, assim, foi muito rico para mim, realmente, essa troca, de verdade, assim, sou muito grata por você ter aceitado e, né, pelo universo ter colaborado para que esse encontro acontecesse aqui. E, nossa, muito obrigada mesmo, assim, muito obrigada, eu que agradeço, Lê, foi muito bom, assim, eu amo falar sobre isso, porque foi uma experiência que me transformou mesmo, assim, tipo, sou eu antes e depois dos enteógenos, então é uma coisa que realmente mais pessoas têm que saber, né, mas tem toda essa questão de tabu e de preconceito, então a gente ainda tem, a gente muito vai com a caminhar, calma né? Mas a para gente vai nos conseguir nossos falar sobre passinhos isso, aqui. Com uma boa intenção, né? Com uma intenção genuína de realmente ser fator de soma, que eu sinto que é o que você faz e é o que eu faço também, de estar aqui, né? não naquela coisa de estar acima, né? Querendo passar um conhecimento, mas assim, é realmente de uma troca, porque o que você tem soma ao que eu tenho, já tenho o que eu tenho, soma a você, e é assim que, né, o universo vai se expandindo, com cada um entregando a sua parte limitada de conhecimento, que somos todos limitados, né? Mas quando a gente vai juntando essas pequenas limitações, a gente vai construindo algo novo e algo grande, né? Para todo mundo junto. Exato, isso mesmo. Muito obrigada. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui o chat que eu fiquei tão assim, prestando atenção que eu nem acompanhei direito. Às vezes eu até demorava, desculpa que eu demorei para admitir, porque eu estava aqui tão prestando atenção. O documentário é Fungos Fantásticos, que está no Netflix. Tem que aproveitar que o Netflix geralmente não deixa documentários por muito tempo, né? Eu não sei quanto tempo mais vai ficar. Mas é incrível, gente. Já vi 3 vezes e eu vou ver hoje de novo, porque agora eu fiquei pilhada. Entrei na vibe aqui de novo e eu quero super ver. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa no chat? Ou alguém quer falar no microfone? Se quiser, também pode ligar. Mas é isso, gente. Eu vou tentar salvar. Eu vou tentar porque realmente eu nunca usei o Zoom. Primeira vez que eu uso, assim, já tinha participado. Vou tentar salvar, porque eu acho que a gente trouxe bastante coisa rica. A Lu trouxe muita coisa rica, muita informação muito valiosa.
E para quem não conseguiu assistir ao vivo, talvez, ou quem assistiu até ao vivo e quer rever, ou chegou atrasado, pode depois rever integralmente. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada pela troca, né? A energia de cada um aqui foi muito importante. E, de novo, Lu, muito obrigada mesmo, de coração. E pensa em fazer mais disso, em trazer mais esse assunto para a gente, que eu sei que você tem. O que você falou aqui foi, acho que, sei lá, 5% do que você pode ainda transmitir. Você tem bastante coisa ainda de conteúdo, das suas experiências para compartilhar. E eu acho que a gente está no momento ideal para isso, sabe? Assim. Vamos marcar mais. Tá junto. Vamos trocar mais. Tá Vai bom. ser bom. Obrigada, Lê. Beijo. Obrigada a todas. Obrigada, gente.